Bom dia, Mauro Lopes. Que Bom dia. alegria ver a Ana Pimentel aqui, essa grande figura, essa grande surpresa para o parlamento brasileiro, uma mulher de Minas Gerais, com essa formação geral e com essa formação específica na área da saúde, essa grande sanitarista. Então, para mim, sempre é uma honra. E a Ana já colocou no meu devido lugar. Eu não lidero é, esse time aí, porque cada um é líder, cada um é uma instituição, a gente coordena as pautas, coordena o debate, faz, faz a mediação das diferentes posições que precisam incidir na bancada, que precisam incidir no parlamento e que precisam incidir na sociedade. Quando a gente está dialogando dentro da bancada, de certa forma, nós estamos trazendo os temas que incidem na vida das pessoas. Discutir arcabouço fiscal, para onde ele vai incidir na vida das pessoas. Discutir taxa de juros e criticar o presidente do Banco Central com firmeza no campo da esquerda é incidir e retomar a economia brasileira. Então, o discurso que a gente constrói, os posicionamentos que a gente constrói, é no sentido de contribuir com o governo, de ajudar o governo a perceber nuances importantes nas suas iniciativas que precisam ter mais clareza e mais diálogo democrático, e nós somos atores também, somos sujeitos políticos, como o debate de revisa ou revoga o ensino médio. Nosso campo da esquerda tem clareza que tem que revogar o ensino médio atual, porque tem coisa muito melhor no Brasil e tem experiências muito melhores no Brasil, a exemplo do ensino médio integrado dos institutos federais, obra nossa, obra dos nossos governos, que podem efetivamente melhorar a qualidade da educação brasileira. Então, nosso campo não é para fazer enfrentamento, não é para fazer divisão, pelo contrário, é para contribuir com a bancada, contribuir com o parlamento brasileiro, e nesse momento da história, antes nós éramos oposição e continuamos com esse campo, agora é contribuir, inclusive, com o próprio governo. Eu vou usar uma expressão populista, ajudar o governo do presidente Lula. Ana e Pedro, e tenho cruzado com os dois, né? Não só em conversas, né? Já tivemos juntos, já estive junto com os dois, mas também estamos lá o tempo todo ali nos cruzando pelos corredores da Câmara das Deputadas e Deputados. Então, uma alegria grande ter conhecido ambos, não conhecia ainda, e espero que a nossa interlocução prossiga. Quero acompanhar muito de perto, viu, Ana? Esse bloco de esquerda e a bancada feminina também, feminista, na Câmara das Deputadas e Deputados. Obrigado, Ana. Foi bem legal. Olha, Mauro, quero te agradecer muito pelo convite, foi uma alegria também, foi um prazer encontrar com você pessoalmente essa semana, me disponibilizar, e quero aproveitar só eu queria fazer uma menção muito especial ao Pedro Kizai. O Pedro, é que a gente conversou hoje, Pedro, muito sobre feminismo aqui no nosso café com o Mauro, e é muito importante quando homens assumem um compromisso público de coordenação e conseguem fazer isso com capacidade de escuta. E o Pedro, eu vou dizer para vocês, ele é o homem que eu conheci hoje com a maior capacidade, e é importante falar isso, que ele é líder, sim. A gente chama de coordenação, mas ele é o nosso líder. A gente chama de coordenação porque é o nosso nome, mas ele é líder. Ele tem uma capacidade de escuta e, ao mesmo tempo, de elevado debate estratégico que é fundamental para o PT. Então, eu sou muito grata e também estou muito honrada de, nesse momento, compartilhar com o Pedro e com os demais companheiros da nossa bancada debates qualificadíssimos sobre o Brasil, né? Ele eleva o tom, porque nós somos a Câmara dos Deputados, nós vamos debater o projeto de país, as estratégias, e o Pedro faz isso, nos coloca todos os dias, esse desafio nos impulsiona, né, a colocar o debate que precisa ser feito no momento e com muita generosidade, porque a política é um espaço de muita disputa, então, mas ele não deixa isso entrar na nossa dinâmica, é tudo com muita generosidade. Então, eu queria fazer essa menção,
para as pessoas saberem que é possível fazer política de diversas outras formas, né? E o Pedro é um exemplo disso. Tá bem? Então eu vou me despedir. Bom café para vocês. Até a Obrigado, próxima. Ana. Beijo. A Ana sempre generosa, profundamente solitária. E olha, Mauro, tu vai se surpreender quando tu chegar no 4º ano do mandato da Ana, tu vai ver o empoderamento dessa companheira mulher, das lutas e das pautas que viram grandes causas que se misturam não só o conhecimento, a habilidade, a sensibilidade política, mas a liderança que a Ana tem. Então eu sou um privilegiado de partilhar nesse campo da esquerda tanta experiência, tantas lutas acumuladas que vão qualificar a bancada, o Congresso e o nosso país. Ana, para mim é uma honra te conhecer e saber que tu veio das terras da Margarida Salomão, que foi minha grande inspiração em muitos momentos, em muitas lutas. Nós organizamos, Mauro, em pós-graduação à esquerda no século XXI. Levei a Maria Salomão lá, levei a ex-ministra da Igualdade Racial, das Mulheres, levei a Dilma para ser a professora, levei o João William, o João Pedro Stedley, o Haddad, e foi uma experiência extraordinária. Então, Ana, quando eu vi você não substituir, mas ocupar esse espaço da Margarida Salomão, eu disse, temos muito futuro. Legal. Ó, você é muito generoso. Quem sabe, daqui a 4 anos, Ana reeleita, claro, mas aí podia fazer o seguinte, Nízia no Senado e Ana de ministra da Saúde, quem sabe? Nossa! Tô indo. Beijo. Tchau, obrigado. Gente. Beijo. Coordena essa campanha. Beijo. Tchau, querido, um beijo. Vamos seguir em frente agora. Pedro Kizai. Pedro Kizai, como eu falei, então é o coordenador do bloco de esquerda dentro da bancada do PT. São 69 parlamentares, deputados federais do PT, quase a metade, 30, um pouco mais até, compõem o bloco de esquerda. Pedro, as pessoas acho que não têm a menor ideia de que existe um bloco de esquerda dentro da bancada do PT. Explica o que é esse bloco. O Partido dos Trabalhadores, no seu estatuto, no seu nascedouro, permitiu acolher diferentes grupos políticos, diferentes formações intelectuais, acadêmicas, diferentes grupos nos movimentos sociais, no movimento sindical, nas pastorais. Eu tenho origem nas pastorais da igreja, nas comunidades eclesiais de base, na teologia da libertação. Então, com essas diferentes matrizes ideológicas, políticas, de formação, o partido nasce democrático. O partido nasce acolhendo esses amplos grupos e setores numa perspectiva transformadora. Primeiro, reafirmando a democracia contra a ditadura. Nós nos formamos 43 anos atrás. Firmeza, democracia contra a ditadura brasileira e democracia contra as formas e regimes políticos da ex-extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nós não queríamos também aquele modelo. Nós queríamos reafirmar a democracia. Mas também nós queríamos reafirmar contra o autoritarismo, mas contra o modelo de sociedade. E nós defendemos democracia e socialismo. E dentro desse espectro que nasceu o nosso partido, foi abrigando correntes internas, tendências internas. Então, eu sou de uma corrente chamada MS, a Gleice Hoffmann, presidente do PT, é de uma outra corrente, a Ana Pimentel, que é do nosso grupo do campo da esquerda, é de uma outra corrente chamada DS, o Lindbergh Faria é de outra corrente chamada Resistência, Arlindo Chinaglia é de uma outra corrente chamada Avante, o Zaratini, Rui Falcão, é de uma outra corrente chamada O Rumo, tem o Marcon, é de uma outra corrente chamada AE, Articulação de Esquerda. Fiz questão didática de trazer alguns desses para mostrar que nosso campo da esquerda, esses praticamente 30 deputados federais, compõem essas correntes
e a gente se junta para elaborar melhor, se junta para, mantendo a autonomia de cada corrente, se ajudar dentro da Câmara para acumular, para elaborar. Por exemplo, agora, nós estamos fazendo profundo debate sobre o arcabouço fiscal proposto pelo governo. Nós estamos fazendo profundo debate sobre a reforma tributária, profundo debate sobre a taxa de juros abusiva, criminosa, ou como diz Josué Gomes, do maior Federação da Indústria do Estado de São Paulo, presidente da Fiesp, uma taxa de juros inconcebível e pornográfica. Nós nos somamos nessa crítica à destituição desta política monetária que impede o crescimento econômico para gerar emprego e oportunidade no país. E nós temos uma profunda crítica ao ensino médio proposto pelo Temer, pelo Michel Temer, lá em 2017, que agora está se implantando, que não forma profissionalmente, qualificadamente a juventude, e não forma também para chegar até a universidade com cidadania, com cultura geral, com ciência. Então, é um segundo grau atual, ensino médio atual, fadado ao fracasso, tanto da qualificação profissional, quanto para a ascensão à filosofia, a uma filosofia que joga ele para uma cultura geral, para a cidadania e para uma universidade. Então, nós temos posição firme, que dialogamos dentro do Congresso, que dialogamos com as outras forças dentro do PT e que dialogamos com o governo, de forma transparente e ética. Nosso campo de esquerda é da base do governo Lula. E esses temas que a gente discute é para ajudar o governo Lula. O Pedro, o Jean Carlos pergunta, ao todo são quantas correntes compondo o PT? Só esclarecendo algo que é importante dizer, você fez até uma referência, ainda que direta a isto, a tradição da esquerda brasileira, que vem do partido, dos partidos comunistas, é uma tradição que não permitia a existência de correntes, tendências, não podia ter nada disso dentro dos partidos. É claro que sempre existe, tá, gente? Em todo lugar. Sempre existe, mas não era permitido. Então, elas se organizavam meio que clandestinamente dentro dos partidos. O PT trouxe essa inovação fantástica, o PSOL hoje adota também, que é trazer à luz, trazer à tona aquilo que aquilo que acontece na vida das organizações, que é diversas visões poderem se organizar e se expressar. São as chamadas tendências ou correntes que existem dentro do PT. A majoritária, a CNB, é a corrente integrada pelo presidente Lula e por Gleisi, por exemplo. São quantas correntes no total dentro do PT hoje? Olha, eu não sei assim, exatamente, mas as principais devem chegar aí umas 10 correntes. Perfeito. Umas 10 correntes. Já teve outras. Então, e acho que isso que você fala, Mauro, porque passa às vezes a ideia, para quem não acompanha o dia a dia, que o PT fica brigando, faz muita reunião, discute muito, mas acumula, essa é a riqueza do nosso partido. Por que nós somos 43 anos de história e temos essa potência de eleger pela 5ª vez um presidente da República? Porque tem, junto com outros setores, uma potência partidária que se espraia nas bases, que se organiza nas bases, a partir também dessas concepções. Então, ao invés que alguns dizem que essa é a pobreza, o problema, ficam brigando, até uso a expressão, mas tem muita briga dentro desse PT, tem muito debate. Quando a gente faz o debate de ideias, não tem como não avançar. E o conhecimento não é um conhecimento monolítico, ou individual, ou egocêntrico, não. Esse diálogo meu contigo e com a Ana aqui, que a Ana falou, eu já vou incorporando um conhecimento que eu não tinha presente. Então, sim, nesse diálogo sobre as correntes, sobre o nosso partido, sobre essa experiência que nós estamos construindo dentro da bancada, ele teve um papel fundamental. Quem não lembra que nós tínhamos esse movimento lá atrás, chamava Muda PT, de todas essas correntes, nossa ideia na época era uma crítica ao Levi, à política econômica do Levi. Nós discordávamos da política do Levi, porque era uma política neoliberal. Tá?
Alguns chamavam até de um estelionato eleitoral. E quem sabe foi uma das razões do distanciamento da presidenta Dilma às bases sociais, inclusive das nossas, empobrecidas, com tanta desigualdade social no país, uma certa frustração daquela política econômica, de juros abusivos, etc. Então, nós distanciamos da base. E nós tivemos, mesmo naquela época do tema do Eduardo Cunha, nosso campo de esquerda teve posição clara, aberta, pública, que nós não deveríamos salvar o Eduardo Cunha, porque era muita excrescência política e atuação dele. E nós derrotamos o Eduardo Cunha e salvamos o PT, salvamos a nossa dignidade e voltamos a governar o Brasil, porque a Dilma manteve-se digna, decente, porque o Lula manteve-se digno, decente, correto, coerente na sua luta por justiça, e o povo o reconheceu e o conduziu de volta, e o nosso partido se transforma e elegemos 69 deputados federais nessa última legislatura, porque o povo reconheceu também que nós estamos no caminho certo de um projeto de reconstrução deste país. Então, o debate que a gente faz é para contribuir, é para somar. Nós não temos, em cooperação. Quem não critica o outro, mesmo numa empresa que vira tudo auto-puxa-saco para se proteger, vira um auto-puxa-saquismo aqui, um auto-puxa-saquismo lá, um puxa o saco do outro para não ter mudança nenhuma, nenhuma instituição muda, nenhum partido muda, nenhum governo muda. Se o governo não faz cotidianamente autocrítica, não muda. Se os partidos não fazem permanente sua autocrítica em vários momentos da história de qual posição teve, não muda, não se transforma. O dinamismo de um partido como o PT se dá justamente nessa possibilidade do diálogo entre os diferentes. Eu quero aqui até fazer uma menção pública, a relação que nossas correntes têm, do nosso campo, com o novo líder da bancada, que eu falo porque eu estou nessa condição agora, o Zeca Dirceu, é a mais generosa possível. Marcamos nossas posições, nossas diferenças nas reuniões, aquilo que a gente pode tornar público, a gente torna, aquilo que a gente não deseja tornar público, a gente faz o debate interno e uma profunda relação de respeito, de troca, de ajuda. Agora mesmo no debate da CPMI, o Zeca Dirceu, Pedro, busca lá os melhores quadros do campo da esquerda para a gente junto. A Gleice diz, Pedro, você coordena esse grupo, vamos botar os melhores quadros, a linha de frente dos campos de esquerda, junto com a CNB, para fazer o enfrentamento e para mostrar para o Brasil que o 8 de janeiro, aquela tentativa de golpe, da barbarização da política, capitaneada pelo grande capitão Jair Bolsonaro, que estava dopado quando mandou divulgar, mas então ele deve estar dopado 4 anos, porque ele negou as urnas eletrônicas, a democracia durante os 4 anos. O que ele andou cheirando, tomando nesses 4 anos, porque eu estava fazendo levantamento aqui, 51 vezes ele falou contra as urnas eletrônicas. Então, tu imagina se a última vez que ele falou, ele estava dopado com morfina, o que ele estava nas outras vezes. Então, nós tomamos uma posição firme, como bancada, que nos unimos para mostrar para o Brasil que nunca mais tenha tentativa de golpe, reafirmar a democracia com a construção de um projeto de nação. É o que nós desejamos e vamos defender junto do governo. Isso é importante ter clareza, que esse processo é um processo que acontece às claras dentro do PT, né? A gente lá de fora às vezes não fica sabendo, mas é isso. Então, por exemplo, o bloco de esquerda do PT tem ministros. O Paulo Teixeira é do bloco de esquerda, Paulo Pimenta compõe no bloco de esquerda, são ministros do governo Lula. E na discussão na bancada, muito provavelmente os 2 deputados que irão representando o PT para a CPMI, não está certo ainda está em negociação, está em conversa, mas são ambos bloco de esquerda, tanto o Rogério Correia quanto o Lindbergh.
Então, é um processo, não é um processo fratricida, é um processo de construção, né? É um processo de construção coletiva, e é o que você falou. Quem é que ajuda mais? É quem puxa o saco ou quem faz uma crítica construtiva? Vamos olhar para o passado. Quem é que ajudou mais o PT? Quem ficou lá aplaudindo e achando o Joaquim Levy maravilhoso, ou quem criticou? Quem ajudou mais? Quem ajudou mais o PT agora? Quem ficou achando que taxar, né, só porque o Haddad falou que taxar as brusinhas da Shein era bom, ou quem criticou? Né? Se não tivesse gente criticando, o Haddad não teria voltado atrás. Então, é todo um processo realmente muito complexo. Eu sei que as pessoas têm uma ideia de que, não pode criticar o governo Lula porque favorece a direita. Não, o que favorece a direita é não criticar, eventualmente, o governo Lula. Na quinta-feira, eu, inclusive, fiz uma reportagem, Pedro, nós conversei com outros líderes, outros parlamentares do Bloco de Esquerda. Na quinta-feira da semana passada, houve uma reunião do Bloco de Esquerda, esse grupo de 60 parlamentares, e vocês tomaram uma decisão em relação ao arcabouço fiscal, que é votar a favor, mas fazer destaques, emendas, e uma posição clara de oposição aí radical à reforma do ensino médio. Quais são os pontos críticos do arcabouço fiscal e como é que o Bloco de Esquerda, esses 60 parlamentares, pelo que eu sei, com apoio, inclusive, de parlamentares que não são do Bloco de Esquerda, que vão adotar a mesma posição, vão assumir em relação ao arcabouço fiscal? Então, eu acho que é muito boa essa pergunta, Mauro, que quando você falou de crítica, autocrítica, eu coordenei um livro de 588 páginas, está em e-book, e a entrevista mais emblemática para mim, mais significativa, foi na época da ex-ministra da Casa Civil, que com o golpe ela deixou a Casa Civil para voltar a ser senadora, que é a atual presidenta do PT, a Gleice Hoffmann. E foi uma entrevista histórica para mim, do ponto de vista do lugar que ela ocupou, inclusive nos governos. Segundo lugar, em relação ao arcabouço fiscal, nós temos a seguinte posição genérica, de que, primeiro, não precisaria ter arcabouço fiscal, não precisaria ter teto de gasto, até porque muitos governos, Fernando Henrique não tinha teto de gasto. Foi uma invenção de Michel Temer, que introduziu a emenda constitucional 95, que colocou um teto de gasto para os gastos discricionários e os gastos primários, mas deixou aberto os gastos financeiros. Então, pagar juros de dívida, pagar os serviços da dívida, tudo está liberado. O que não pode estar liberado é ampliar gasto na saúde, na educação, na assistência social, na habitação. E por isso que desde o Bolsonaro, desde o Temer, até a conclusão do governo Bolsonaro, ele teve que quebrar várias vezes o teto de gasto e reprimir os gastos em todas as áreas sociais do governo anterior. Nós já tínhamos 2 bilhões em compra de alimentos da agricultura familiar, ficou 2 milhões e 600 mil no orçamento para esse ano do governo Bolsonaro. Nós tínhamos 4 bilhões e 700 milhões de reais no Ministério da Agricultura Familiar, ele deixou 89 milhões para este ano, de 4,7 bilhões. Portanto, não tem reforma agrária, não fez um assentamento de uma família, distribuiu título aí para reconcentrar a terra, que não é reforma agrária, né? É uma reforma agrária fake, né? Que vai fazer reconcentrar a terra, porque vai transformar a terra em valor de troca e não só valor de uso. É a contradição do bolsonarismo em relação ao discurso deles e à prática deles, ou seja, o arcabouço fiscal que agora é apresentado, ele melhora muito em relação ao teto de gasto, mas não deixa de ter um teto de gasto. Ele sinaliza para o mercado, para sinalizar a queda da taxa de juros, essa é uma intenção do governo, tanto é que ele antecipou agora, que viria a ser agosto, já antecipou o arcabouço fiscal. Terceiro, se o arcabouço fiscal reduzir a taxa de juros, como diz o Cid Gomes, se o ano passado tivesse a taxa de juros da maior economia capitalista do mundo, 4,5%, que é dos Estados Unidos,
nós teríamos uma economia de 510 bilhões de reais, que daria para fazer 3 milhões e 600 mil casas das 6 milhões que precisa ser feita no nosso país. Então, o arcabouço, ele tem que ser mais flexibilizado na nossa visão. E deve estar restrito. E aí, Mauro, essa é a grande polêmica. Se temos que restringir gasto primário, gasto discricionário, que é aquela sobra do orçamento que você pode botar numa estrada, ou colocar no aeroporto, ou colocar num hospital, que tu tem discricionariedade para destinar aonde deve ser investido, nós também temos que colocar, então, um teto da dívida pública. Quanto que nós podemos gastar na dívida e estendê-la? Se hoje temos dívida interna, não é em dólar, uma dívida pública dentro, em real, nós temos que restringir o pagamento da dívida. E por que não tem que ter teto na dívida? Esse é o debate que nós queremos fazer. A dívida para banqueiro, para os especuladores, não tem teto, paga tudo. Aumenta a taxa de juros, põe 400 bilhões a mais a cada 1% e vai pagando para os banqueiros, para a usura, para a especulação, e não colocar na produção. Vamos incentivar a produção, vamos reduzir a taxa de juros de um lado e vamos permitir um teto para pagamento de serviços e juros da dívida. Esse é o bom debate. Além, evidentemente, do arcabouço, até 2,5% de investimento, de crescimento, nós entendemos que dá para estender esse percentual. A banda dos gastos primários, que está 0,25 para cima e para baixo, nós defendemos que seja pelo menos 1%, então alargar o arcabouço fiscal, alargar para ter mais força e potência para voltar a crescer a economia e investir, fazer gastos, induzir o desenvolvimento econômico e social no país. Então, o Bloco de Esquerda vai apresentar emendas ao projeto de arcabouço fiscal. Terça-feira, meio-dia, na próxima terça-feira, nós entregaremos as nossas contribuições para a bancada primeiro, para discutir na bancada e buscar uma maioria. Nosso entendimento político é: o campo da esquerda não vai apresentar emendas para o relator. O campo da esquerda, do PT, vai apresentar as emendas para a bancada. E convencendo a bancada, fazendo maioria na bancada no mérito das nossas emendas, aí sim se apresenta para o relator. Essa é a dinâmica política da convivência entre nós, e nós ganharmos no debate, nós convencermos a bancada, ou a maioria da bancada, da justeza do nosso debate, da justeza do comprometimento ético que nós temos com o governo do presidente Lula para ajudar, para contribuir com um novo desenvolvimento brasileiro, flexibilizando mais o arcabouço fiscal para ter mais margem para o presidente Lula fazer política econômica, política social e política estratégica de desenvolvimento, como a reindustrialização do país. É imprescindível a participação do Estado brasileiro na reindustrialização do nosso país. Então, gente, anota na agenda. Vamos falar sobre isso na terça-feira que vem. Terça que vem, dia 2, reunião da bancada de deputados e deputadas do PT na Câmara dos Deputados para definir a posição da bancada do PT em relação ao arcabouço. Lembre-se que o Diretório Nacional do PT soltou uma nota, coisa de 20 dias atrás, dizendo que, antes do arcabouço ser apresentado, dizendo, nós queremos ver o arcabouço para discutir. O Diretório Nacional do PT não soltou uma nota de apoio incondicional ao arcabouço. Isso 15 dias atrás. A bancada de esquerda, o bloco de esquerda quer debater. Mas a decisão final em relação à posição do partido, você está esclarecendo aqui, importante, é a decisão da maioria da bancada. Vai ter discussão, então, terça que vem, no Fórum Café da Quarta, vamos trazer em detalhes aqui qual foi a decisão do partido. Alguém aqui falou, olha, precisa apresentar o Pedro Kizai para o Daniel Cara
e para Helenira Vilela para falar sobre a questão da reforma do ensino médio. Até ri aqui internamente, porque assim, a Helenira é uma velha companheira, velha amiga, o Pedro é um novo, eu já conhecia das mídias, né? Mas não ainda pessoalmente, agora conheço, e falei, Helenira, vou encontrar o Pedro Kizai, me fala dele. Ela falou maravilhas, falou assim, os mais respeitados parlamentares da esquerda do PT. Então não precisa apresentar, não, já estão apresentados. E o bloco de esquerda tem uma posição firme de oposição à reforma do ensino médio, né? O NEM, novo ensino médio, né? Sim, nós temos, e um beijo para Helenira, grande companheira, 35 anos de militância, né? Com muita dignidade, e tenho profunda admiração por ela, como o Daniel Cares, que fizemos tantas lutas e diálogos juntos. Eu que presido a Frente Parlamentar do Plano Nacional de Educação, lamentável que o golpe de Temer e depois o governo Bolsonaro não implementaram o Plano Nacional de Educação, que aí sim a gente teria uma educação de qualidade, com mais inclusão e com mais responsabilidade. Em segundo lugar, o novo ensino médio, olha o que foi feito. Não é problema de tempo, nem só de estrutura, como tribunais de contas da União estão identificando nas escolas. É a concepção pedagógica, é a concepção de educação, de ensino médio que está furada, fragmentada, mercantilizada, achando que adolescente e jovem é só para o mercado, para fazer uma coisa, fazer outra, quando não desqualificadamente. Então, o que a gente está convencido, Mauro Lopes e todos que nos acompanham? Esse ensino médio atual, ele não consegue formar bons técnicos. Olha o que eu estou dizendo. Eles dizem que temos que formar para o mercado de trabalho. A forma como eles conceberam e estruturaram a grade curricular é fragmentação para tudo que é lado, é itinerário informativo para tudo que é lado, é centenas de disciplinas para tudo que é lado. Então, nem qualifica profissionalmente com decência e com qualidade. Segundo, e o pior ainda, não qualifica para uma cultura geral, para a cidadania, para interferir na sociedade e nem prepara para chegar até a universidade. Pô, então, para os pobres das escolas públicas, é só formar aí para engraxar sapato, fazer o corte de cabelo, fazer isso. Todas essas profissões são dignas, mas nós precisamos colocar no horizonte da juventude um horizonte que possa sonhar, chegar até a universidade. E não tem universidade que chega, vamos criar mais universidades, vamos criar mais institutos federais. Em universidade pública, nós só temos 23% das matrículas nesse país estão nas universidades públicas. Então, vamos ampliar a universidade pública, vamos ampliar institutos federais, vamos ampliar bolsa permanente para quem é filho de indígena, de agricultor, de camponês, de operário, das periferias, dos municípios pequenos desse país, sonho e acredito chegar até a universidade. Então, não sobrevive um dia de debate esse novo ensino médio. Foi feito autoritariamente, foi feito com uma medida provisória, pegar os técnicos do Banco Mundial, pegar os técnicos de um movimento aí das fundações Lehman, de umas fundações que estão ali com muita moral, que destruíram as americanas, falsificando contabilidade. Que moral essas fundações privadas têm para dizer o que nós, professores, o que os especialistas, o que os estudantes devem aprender no ensino médio? Que é isso? Botaram milhões de reais aí para formar uma concepção de educação, para imbecilizar, para deixar esse Brasil neocolonial, colonizado. Que vergonha essa elite brasileira, os mais ricos do Brasil, colonizando nossa juventude, se subordinando aos interesses hegemônicos do mundo. Não, nós temos que ter soberania, nós temos que ter educação de qualidade, pública, democrática, plural, preparar e qualificar para o ensino médio, tecnicamente, e para a cidadania e para a universidade. O ensino médio integrado, hoje oferecido pelos institutos federais, são as melhores experiências do mundo. Então, vamos aprender com as coisas boas. Não precisa importar de outros lugares. No Brasil, tem as melhores avaliações, junto da OCDE, as experiências do ensino médio integrado,
dos nossos institutos federais. Esse é o ponto de partida. Pode não ser onde chegar, mas nós já temos experiência construída. Pedro, para encerrar, queria te consultar sobre uma indicação, né? A CPI do 8 de janeiro vai polarizar demais, já está polarizando as atenções, né, da vida política e institucional do país, deve se instalar logo no começo da semana. Hoje os bastidores estão fervilhando esses dias, desde anteontem, para ver quem vai compor a CPI. A conversa de ontem à tarde é que o deputado André Fufuca, ele que é do PP, o partido do Lira, lá do Maranhão, mas muito alinhado ao Flávio Dino, era o favorito para presidir a CPI. Ele ontem à tarde anunciou que não vai presidir a CPI, não quer presidir a CPI. Um jovem, né? Como dá para ver aí. E está se falando que quem pode ir para a presidência da CPI é este que está aí ao lado do Bolsonaro, o deputado Arthur Maia, da União Brasil da Bahia, ele que vai para a CPI, indicado pelo líder do partido na Câmara, que é o Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, ele não é que ele não gosta do governo Lula, ele tem ódio do governo Lula. Vamos lembrar que o Elmar Nascimento é aquele que foi quase ministro e na última hora, por um veto do PT da Bahia, não sei se foi certo ou não, caiu e nós ganhamos de presente o Juscelino Filho para o Ministério das Comunicações. Eu ouço também a versão de que o Arthur Maia hoje está composto no bloco, que vai apoiar o governo e tudo. Como é que você vê essa questão de uma eventual eleição do Arthur Maia como presidente da CPI? Dá tranquilidade para o governo Lula ou não? Eu acho que tem que acrescentar mais um ponto nesse xadrez, que tem que compor a presidência da CPMI, que tendo um partido da base do governo e que tem disposição de esclarecer a verdade. Arthur Maia não precisa defender o governo. Tem que ser um presidente que permita esclarecer a verdade, e essa verdade vai ser inequívoca, mostrando e demonstrando quem participou, nome, sobrenome, de onde veio, bolsonarista. Quem incentivou, nome, endereço, sobrenome, bolsonarista. Quem guardou nos quartéis, inclusive militares, tem lá o nome, endereço e sobrenome. Quem financiou, dá para buscar os nomes, sobrenome e endereço bolsonaristas. E quem foram os autores intelectuais da tentativa de golpe de 8 de janeiro vai ser, e o presidente da CPI tem que concluir esse processo para dizer quem foram os autores. E não tenho dúvida nenhuma que vai se chegar a Jair Bolsonaro como grande autor intelectual. Não sei se tem tanta intelectualidade para ser autor, mas ele e seus comparsas da intelectualidade, não sei se é muito elogio a ele, mas ele negou as urnas eletrônicas, negou a democracia, buscou, com minuta do golpe, com o encontro com os embaixadores, com os discursos que fez, efetivamente alimentou o golpe e estruturou a tentativa de golpe. Em segundo lugar, e aí que vai ser muito importante, é quem vai ser o relator. O relator tem um papel importante. Se, por um lado, Arthur Maia seja o presidente, Renan Calheiros, por exemplo, seja o relator, todos sabem a seriedade e a profunda preocupação com esclarecer a verdade do que aconteceu dia 8. Se o senador Renan Calheiros for o relator, eu não tenho dúvida que nós teremos uma grande relatoria sobre o 8 de janeiro e vai ficar esclarecido para toda a população e sociedade brasileira a verdade. A verdade. E a verdade vos libertará, já dizia a nossa Bíblia. Então, eu estou muito confiante que vai ser, como diz o Lindbergh, vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Porque se quem está motivando o golpe, bolsonarista, quem vai para frente dos quartéis, bolsonarista, quem faz a caminhada guardada por militares, bolsonarista, quem depreda todos os três poderes, bolsonaristas, quem financiou lá nos municípios os ônibus e a comida e a churrascada e a bebedeira, inclusive as drogas consumidas no quartel em Brasília, bolsonaristas. Os autores intelectuais
que inclusive Anderson Torres tinha a cópia da minuta do golpe bolsonarista. Portanto, a CPI tem que, para a história do Brasil, fazer uma profunda crítica, não só condenar judicialmente, Mauro, mas tem que condenar moralmente, eticamente, politicamente e culturalmente, para que se construa uma nova cultura política no país de defesa da democracia. Joga na democracia, ganhou, toca, perdeu, vai para a oposição. Essa é a lógica e o jogo da democracia, e não tenho dúvida, a CPMI vai consagrar a defesa da democracia, das instituições democráticas, e aí o presidente Lula vai sair mais fortalecido desse processo, porque ele teve legitimidade de mais de 60 milhões de brasileiros que confiaram o futuro do Brasil ao presidente Lula. Pedro Czai, coordenador do Bloco de Esquerda da bancada do PT na Câmara das Deputadas e Deputados, deputado federal do PT de Santa Catarina, ex-prefeito de Chapecó, já com uma longa trajetória, apesar de jovem, dentro do Partido dos Trabalhadores. Pedro, muito obrigado mesmo. Nós vamos conversar, assim que falei para a Ana, vale para você. Vamos conversar muitas vezes aqui no Fórum Café. Boa caminhada para ti aí em Santa Catarina. Bom 1º de maio. Semana que vem nos vemos novamente em Brasília. Abração. Um abraço, Mauro Lopes. Um abraço a todos que acompanharam. Parabéns pelo teu profissionalismo. Parabéns por esse programa. Um grande abraço e vamos à caminhada, vamos à luta para unir, reconstruir e transformar o nosso Brasil. Tamo junto. Tamo junto. Abração. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.